Aproveitando que eu estava falando anteriormente sobre essa distinção nesses dois modos de participação no sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio comum dos fiéis, estendido a todo o corpo de Cristo, e o sacerdócio ministerial, queria lembrar que teologia também, a faculdade, a graduação de teologia, não é um curso hoje destinado somente à preparação dos futuros ministros, né, dos sacerdotes. E eu queria dizer que agora, de 24 a 27 de setembro, gente, vai acontecer a Semana Teológica, que esse ano, olha que tema interessante. Inclusive a Antonielli aqui da TV Imaculada vai participar de uma mesa redonda na sexta-feira, dia 27 à noite. O que nós vamos debater, refletir na Semana Teológica deste ano? A igreja e a comunicação, os desafios, as grandes problemáticas da comunicação da igreja hoje, interna e externamente, a questão das fake news, o problema do fundamentalismo, as falsas notícias, como isso tem interferido também no corpo, na questão da comunicação interna da própria igreja. Então participem, você pode se inscrever, entra lá no site da UCDB, escreve Semana Teológica 2019 e tem um link lá para você se inscrever e vai receber certificado também de participação, tá? Vocês vão poder participar. Gente, é isso. E agora nós vamos então para o objetivo desse segundo bloco, é exatamente começar a responder as perguntas que vocês nos mandam. E eu gostaria, por respeito, por consideração, a pergunta, eu fiz uma promessa, né, Leandro e Juliana? Qual foi a promessa que o padre fez? Vocês fizeram a pergunta sobre a fertilização in vitro, lembram? Chegou a hora da resposta. Por quê? Porque eu tinha a resposta, mas eu estava um pouco inseguro. O que eu preferi? Eu preferi fazer vocês esperarem um pouco. Eu peço até desculpas por isso, mas para dar uma resposta mais clara, porque eu sou professor de teologia, mas essa não é a área, digamos assim, do meu estudo na teologia. Fui procurar o professor de moral. Vejam, o Leandro e a Juliana, lá do Cidade Jardim, do bairro Cidade Jardim, fez a pergunta: como a igreja vê as crianças concebidas e nascidas de fertilização in vitro? Falando dessas crianças nascidas, Leandro e Juliana, a igreja acolhe com amor como acolhe todo ser humano que vem a este mundo. São imagem e semelhança de Deus. Então, a acolhida dessas crianças deve ser, sem dúvida alguma, completamente aberta, e nesse sentido nós acolhemos, a igreja acolhe como filhos e filhas, né, a essas crianças que são o quê? Fruto dessa fertilização in vitro. O que a igreja pensa de fertilização in vitro? Gente, todos esses métodos que de certa forma retiram do contexto humano, relacional, da relação sexual entre o homem e a mulher, é claro que, a grosso modo falando, a igreja é contra essa fertilização in vitro, né? A questão, sobretudo, é pior quando se trata de uma fertilização heteróloga, ou seja, existe um terceiro membro que aparece na história, né? Faz a coleta do sêmen, se faz a questão do próprio óvulo. Na questão homóloga é o óvulo da mulher e, no caso, o espermatozoide do homem. Mas o professor me disse uma coisa muito interessante. O que a igreja permite, então, já que a fertilização in vitro, a grosso modo, é desaconselhada pela igreja? Porque exatamente a igreja não quer que a sexualidade seja tirada daquilo que nós chamamos de meios naturais, ou seja, do envolvimento, da relação sexual, do amor, do contexto humano. Vamos chamar isso de contexto humano, tá? O que acontece? Uma exceção, mas não é uma exceção no sentido de entender a fertilização in vitro, mas é uma ajuda terapêutica. O que não é antiético para a igreja? Por exemplo, o homem tem uma dificuldade muito grande, o número de espermatozoides dele não é suficiente para que ele possa, de certa forma, esses espermatozoides, por aquela camada ácida, né, que protege, digamos assim, de bactérias e de vírus, acaba o quê? De certa forma, esses espermatozoides, eles morrem antes de chegar no óvulo. O que a igreja permite? Que a medicina, que o médico faça uma ajuda terapêutica. O casal vai ter relação, né? Aí, no caso, às vezes você pode até dar risada, mas é isso, né? Precisa recolher o material e juntar um número suficiente de espermatozoides que possam fecundar o óvulo da mulher. Como? Através de coleta. Mas a coleta, vejam só, a igreja não abre mão da relação natural entre ambos. Então, o que pode se fazer? Pode se furar uma camisinha, porque o ato não pode ser bloqueado, não pode existir o fechamento à vida, tá?
e tem que achar um meio de recolher esse espermatozoide, mas num ato de relação sexual natural, tá? Pode parecer um pouco estranho, mas a igreja quer preservar essa dinâmica da sua naturalidade, que para dizer em outras palavras, da sua humanidade, né? Então tem que ser um ato humano. Não pode ser simplesmente retirar, né, um espermatozoide, retirar um óvulo. Não. Isso tem que acontecer da maneira mais natural possível. Mas eu vou frisar aqui, Leandro e Juliana, que as crianças que nascem desse processo de fertilização in vitro devem ser acolhidas absolutamente como todo ser humano que vem a este mundo, né? É óbvio que a igreja não vai, de certa forma, tratar de maneira distinta, fazer acepção de crianças agora porque nasceram em fertilização in vitro, o que não seria nem justo. O casal, o que a igreja aconselha? O casal que não consegue fecundar, né? Às vezes por problemas com a mulher, às vezes com problema do homem, né? A questão da mulher, às vezes a ovulação. Gente, primeira coisa, o casal, mesmo sem ter filhos, tem que ser um casal fértil. E o que significa fertilidade? Tem que ser aberto à vida. O que a igreja aconselha? Procurar uma adoção, procurar ajudar crianças abandonadas, crianças em creches, tá? Então vejam que o caminho é colocado que o casal, mesmo que não tenha filho, o casal é fértil. Fértil em amor, em doação, em gerar, em manter a vida. Então, nesse sentido, o casal deve estar sempre aberto à vida, né? E se não é possível o filho nascido da questão orgânica biológica, é possível ter filhos no coração, né? A adoção é muito incentivada nesses casos pela igreja, né? Muito incentivada. Então é isso, desaconselha-se o processo artificial, porque ele retira, né, o processo do ambiente humano, de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, entre o pai e a mãe. E é inadmissível ainda mais a chamada fecundação heteróloga, que tem que se pegar o espermatozoide de um terceiro. Vocês devem imaginar que, por razões óbvias, a igreja não admitiria isso. Mas, de certa forma, a rigor, a fertilização in vitro não é aconselhada pela igreja, tá? Eticamente. O que se aceita é uma ajuda terapêutica do casal, que dentro de um processo o máximo possível, próximo da relação normal, natural de um homem e de uma mulher, que busquem assim, digamos, gerar um filho, uma vida, né? Tá aí, Leandro e Juliana, eu espero que a gente tenha trazido um pouco de luz aí para vocês. Demorou, mas chegou, né? Demorou, mas chegou a resposta, né? A Gisele, lá da Vila Sobrinho, traz uma pergunta que volta e meia aparece, mas é importante que ela volte, né? Porque nós precisamos ter um pouco de clareza, porque essa pergunta vem sempre dos nossos irmãos separados, né? Dos nossos irmãos que nós dizemos protestantes, né? Ou assim ditos evangélicos. A Gisele pergunta qual a diferença entre adorar e venerar. Os católicos adoram ou veneram os santos? Vejam, Gisele, obrigado pela sua pergunta, tá? Sim, o católico tem que ter muito claro que existe uma diferença substancial, não é nem acidental, entre adorar e venerar. O culto de latria, que é o culto de adoração, é devido somente a Deus. Quem? Quem é Deus? Uma única essência, mas três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos os três recebem a mesma homenagem, a mesma honra, a mesma adoração. Não é que você tem mais adoração pelo Pai do que pelo Filho, do que pelo Espírito Santo. Porque existe um só Deus, tá? Fora isso, nós saímos da categoria de adoração. Tanto que, se você for ver praticamente todos os textos que no Antigo Testamento questionam a idolatria, falam qual é o problema do ídolo. Ser ídolo. O que é o ídolo? As imagens dos santos não são ídolos. Por quê? O ídolo é criado para ser Deus. Entendeu? O que o Antigo Testamento condena, a Sagrada Escritura de modo geral condena idolatria. Mas quando é que acontece idolatria? Porque latria é o culto devido a Deus. Ou seja, eu pego o culto devido a Deus e transfiro para uma outra divindade. Absurdo. Mas a questão é essa. O problema é para adorar. O problema da imagem é quando ela é
esculpida quando ela é pensada para substituir Deus, não para representar os santos, que aí os santos é uma outra categoria, não são divinos, são irmãos nossos, amigos íntimos de Deus, intercedem por nós, favorecem a comunhão espiritual, a solidariedade entre os bens espirituais que unem os membros do corpo de Cristo. Tem uma função muito especial na nossa compreensão católica da fé, tá? Mas católico não pode adorar imagens, porque as imagens não foram feitas para serem adoradas, simplesmente porque os santos não são deuses, né? Os santos não são deuses, os santos são criaturas abençoadas que gozam de uma intimidade muito forte com Deus, né? Corresponderam de maneira heróica às vezes ao chamado de Deus, vivem a santidade enquanto refletem a santidade de Deus. Por quê? Porque no fundo aquilo que nós proclamamos no Glória é muito verdadeiro, só Deus é santo. A santidade não é nossa, não é nossa, é dele, só Deus é santo. Então tem que ficar muito claro, às vezes não pode confundir, o católico não pode confundir adoração com veneração. Por quê? Porque isso é trágico. Nesse sentido, os irmãos evangélicos têm razão. É trágico você adorar um santo. Por quê? Porque ele não foi feito para adorar. Veneração é um outro culto. Veneração é uma outra forma, que a veneração não é devida a Deus, porque a Deus é devido o culto de adoração. Então, Gisele, muito obrigado pela sua pergunta. E eu vou dizer aqui que os católicos não adoram, os católicos veneram os santos. Tá? Tem toda uma semântica, uma explicação que a gente precisa ter muito claro isso. Aliás, quando é que a gente adora um ídolo? Tudo pode se tornar um ídolo. Eu vejo gente falando muito mal dos católicos, mas fizeram do dinheiro o seu ídolo, fizeram do prazer o seu ídolo, fizeram do poder o seu ídolo. Tá? Tanto que eu vou dizer a verdade para vocês, eu falo para todo mundo sem medo de errar. Existem católicos, né, evangélicos, e por quê? Porque tem gente que se afastou demais do evangelho. Esses grupos eu chamo de seitas. Dentro do mundo evangélico, nós temos inúmeras seitas. Vamos dizer a verdade, são caricaturas do cristianismo. São deturpações ideológicas e fundamentalistas do cristianismo. Mas é óbvio que existe todo um ramo, né, de cristianismo protestante, assim como o católico, né, que mantém esse caminho, né, mantém esse equilíbrio dentro daqueles grandes baluartes, né, das nossas verdades de fé. Né? O ecumenismo se fala que o espírito ecumênico nos chama, por exemplo, a ressaltar aquilo que nos une. Mas não podemos pensar ecumenismo como venda, né? Como adaptação forçada. Eu digo para vocês, o meu Deus, que eu adoro, tem nada a ver com o Deus que é apresentado por algumas denominações religiosas. Vocês me perdoem. É diálogo, ok, vamos dialogar, mas não tem nada a ver, é uma caricatura, é um ídolo. O evangelho hoje para muitos virou prosperidade, riqueza, não tem lugar mais para pobre, não tem lugar mais para quem quiser me seguir, deixe tudo e me siga. Para muitos o evangelho virou o quê? Um caminho fácil, de vida fácil, de exploração, inclusive da fé das pessoas. E eu não estou dizendo que isso acontece só fora da igreja católica, não. Não, tem gente também com discursos dentro da nossa igreja que, pelo amor do Santo Cristo, né? Mas nós temos que tomar cuidado com esse evangelho de uma pseudo-teologia aí, de um Deus que é desfigurado. Ele não é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é o Deus apresentado pela Sagrada Escritura. É uma ideologização fundamentalista disso. É uma caricatura de um Deus. Porque o ídolo é sempre escravizante. O ídolo escraviza, o ídolo não liberta. Então a gente tem que tomar cuidado que as idolatrias, elas estão sempre presentes. As grandes tentações, olha, faz isso que você vai e se ajoelha diante de mim. Essa tentação está sempre presente. Às vezes é o dinheiro dizendo se ajoelha diante de mim. Tá? A ganância, se ajoelha diante de mim. O poder, se ajoelha diante de mim. Então essas tentações estão sempre presentes na vida da igreja. Então eu espero que um cristianismo mais sensato, mais moderado, né? Não fundamentalista, seja capaz de deixar bem claro essas separações. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de questões bem distintas, né? Bem distintas.
Então nós vamos aí para o nosso intervalo, nós já vamos voltar daqui a pouco, vamos continuar respondendo a sua pergunta, mas eu vou deixar aqui mais uma vez para vocês o número do telefone, 3349-1015, você pode também enviar as suas perguntas pelo WhatsApp, 99347-0532. Não saia daí, porque nós já voltamos.